Hoje eu quero compartilhar com você 5 propriedades do nutriente mais importante e abundante que nós temos no nosso corpo, que é a água. Por exemplo, a água que eu utilizei para preparar o meu chá, né? Hoje eu escolhi como estratégia o chá verde, que é rico em teanina, o limão, que tem substâncias antioxidantes. Mas será que se eu preparar esse chá em qualquer água, eu vou receber os benefícios, por exemplo, do chá verde? Nós sabemos que dependendo da água que nós escolhemos para tomar, essa água pode desidratar você. Sabia disso? Então não podemos ficar simplesmente, presos ao quê? Ao pH da água, tão divulgado atualmente. Mas só isso não basta, como você vai perceber. E eu vou falar também onde nós podemos encontrar essa água estruturada, né? Então, a primeira propriedade da água que eu quero compartilhar é a estrutura hexagonal, a arquitetura da água. Você sabia que a água ideal ela tem essa forma hexagonal? Ou seja, 6 moléculas de água formando um hexágono, né? Essa arquitetura perfeita é ideal para quê? Para que ela flua no nosso corpo de uma forma ideal. E um pesquisador que estudou sobre isso é o Masaru Emoto, que tem o livro que eu sempre falo sobre ele, que é Mensagens Ocultas na Água. Ele observou que quando você fala palavras como amor, gratidão, obrigado, e ele congela essa água, né, vai formar estruturas perfeitas, um hexágono perfeito, né? Já quando nós falamos palavras como eu odeio você, raiva, ingratidão, palavras medo, tudo isso vai desestruturar essa água. E quando nós trazemos isso para nós, né? Se nós entendermos que nós somos 60 a 75% de água, olha a importância de nós falarmos somente palavras que vai trazer essa estrutura ideal, essa estrutura hexagonal da água. E onde nós encontramos essa estrutura perfeita, esse hexágono perfeito? Por exemplo, num limão orgânico, num limão produzido de forma natural, sem agrotóxicos, sem fertilizantes, porque assim como as palavras como medo, raiva, ódio desestrutura essa água, os agrotóxicos fazem o mesmo. Então, quando nós compramos um alimento orgânico, por exemplo, nós, produzidos no Terra Ecológica, nós só utilizamos água de poço artesiano. Então, ali nós temos essas 5 propriedades da água que eu quero compartilhar com você. Então, num alimento orgânico, você vai receber essa estrutura hexagonal, né? Olha que coisa mais linda. A segunda propriedade é a condutibilidade, ou seja, a água ela tem que ter íons como magnésio, bicarbonatos. A água ela tem que ter eletricidade, ou seja, minerais que têm valência elétrica, né? Porque o nosso corpo é elétrico, né? Nós entendemos isso quando nós fazemos, por exemplo, um eletrocardiograma, não é mesmo? E qual o mineral, o íon mais importante que nós temos no nosso corpo? É o cálcio e o magnésio. Isso mostra que quando nós tomamos uma água, né, uma água oxidada, uma água que não tem esses íons, ou, por exemplo, tomamos refrigerante que é altamente ácido, o nosso corpo ele vai tentar equilibrar, ele vai o quê? Retirar esses íons dos ossos, por exemplo, para equilibrar essa acidez. Então é onde nós vamos o quê? Perdendo massa óssea. É por isso que a osteoporose tem aumentado drasticamente, né? Porque nós aumentamos a ingestão de água ácida. Hoje a maioria das águas vendidas no mercado, elas são ácidas, elas não têm esse íons naturalmente, mesmo aquelas que são adicionadas, né, de esses íons artificialmente não têm a mesma propriedade que uma água, por exemplo, de um poço artesiano.
ou uma água de um filtro que já atenda a essa propriedade. Hoje nós temos isso no mercado brasileiro, né? E então tudo isso vai ser determinante o quê? Até mesmo para você não desenvolver osteoporose, né? A terceira característica da água é observarmos o pH, que deve ser acima de 8, mas hoje a maioria das águas vendidas no mercado não tem esse pH ideal e isso vai acidificar ainda mais o nosso corpo. Lembrando que todas as doenças crônicas, degenerativas, câncer, todas elas só se desenvolvem em meio ácido. Quando nós temos um organismo alcalino, nós não vamos manifestar a doença. E o bebê, por exemplo, o bebê ele é alcalino, ele nasce alcalino. Já o idoso vai se tornando mais ácido. Embora hoje até mesmo os bebês estão nascendo já, né, com uma acidez no corpo, provocado o quê? Pela alimentação da mãe, pela ingestão da mãe de medicamentos. Então, tudo isso vai acidificar ainda mais esse bebê, né? A outra característica importante é o quê? Que essa água tem a propriedade de ser antioxidante, uma água reduzida, que é o contrário de oxidado. Ela tem que ter propriedade redox, né? E aí, quando nós tomamos essa água, por exemplo, uma água oxidada, nós vamos perder, por exemplo, o oxidante que nós estamos ingerindo. Então, por exemplo, se eu tomar esse chá verde numa água oxidada, eu vou perder essa propriedade antioxidante do chá, né? Então, olha só a importância, né, de nós observarmos essa característica. A outra é sobre a tensão superficial da água. O ideal é que a água tenha uma tensão superficial baixa, né? E o que é isso? Bom, eu vou explicar o que é uma tensão superficial alta para você entender. Por exemplo, se eu encher essa xícara aqui de água e essa água tiver uma tensão superficial alta, ela vai demorar um pouquinho para extravasar, para vazar, é como se ela ficasse presa aqui na borda. Já uma água de tensão superficial baixa, né, ou se eu furar com uma agulha, essa água vai vazar imediatamente, ou seja, a água que tem uma tensão superficial baixa, ela vai ter essa propriedade de ser uma água fluida, uma água que chega nos capilares, nos microcapilares, ou seja, esta é a água que vai verdadeiramente hidratar o nosso corpo, né? Por exemplo, aqui a água estruturada dos alimentos, né? Por isso que é tão importante a ingestão de frutas, verduras e legumes que tem essa água estruturada, né? A outra característica é o frasco, essa água, como ela chega até você, como ela está sendo transportada, porque esses galões de plástico liberam o xenoestrógeno, né? Por isso que eu nunca comprei água de galão. Por quê? Essa água, quando ela sai lá da fonte até chegar para nós, ela muitas vezes é transportada aonde? Em caminhões. E esses caminhões, eles chegam a atingir dentro desses baús até 50 graus. Então, essa alta temperatura vai fazer com que esse plástico que tem ali, esse galão que está contido ali a água, libere xenoestrógeno, que é o que? O hormônio feminino, que é o estrone 1, que é altamente proliferativo e responsável por diversos tipos de câncer, como mama, ovário, útero, próstata, porque esse xenoestrógeno vai ocupar esses receptores dos nossos hormônios. Então, olha a importância, né, de nós evitarmos água de galão, né? Essa é uma escolha que você pode fazer. Então, todas essas informações nós não temos, né? Elas são pouco divulgadas, mas como eu disse, já existem filtros no mercado que atendem essas 5 propriedades da água. E o melhor é
você ingerir alimentos ricos em água estruturada, como os alimentos orgânicos.